Boa noite, queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês que já estão aqui atentos ao início de mais um santo culto de adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Você está nos assistindo de onde? Qual o local que você está nos assistindo? Conta pra gente aí. E eu estou aqui na Igreja Adventista Central de Vitória e eu não estou sozinho. Eu estou aqui com a mulher mais bonita da Igreja Central, também conhecida como a minha esposa. Muito bem-vinda, Ruth. Que alegria ter você conosco também, viu? Boa noite, Ademir. Boa noite, meus queridos amigos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, aqui nessa pré-transmissão, começando mais um culto que será um abençoado. Que todos estejam na paz do Senhor Jesus, viu? Que Deus os abençoe, queridos. Ademir, nós estamos aqui e muitas pessoas já estão aqui conosco. 110 dispositivos. Que coisa maravilhosa, Ademir. Que coisa maravilhosa. Esses nossos amigos são muito pontuais. Eles nos alegram muito com a presença deles aqui, viu? Verdade. E aqui a gente tem pedidos, tá? Tem gente aqui da Bahia, lá de Camaquã. Camaquã, na Bahia. Olha! Tem gente aqui de Campinas, de São Paulo, dando boa noite, pedindo que oremos pela saúde espiritual. Vamos orar, não vamos? Com vamos, certeza. Nós vamos. Todos os seus pedidos estão sendo anotados. Nós temos uma sala aqui embaixo, né, Ruth? E durante a semana também, Ademir, a gente ora pelos pedidos, nós temos a sala aqui dos intercessores. São pessoas que estão ali se dedicando à oração específica de cada pedido apresentado aqui. Mas, Ruth, eu preciso te fazer uma pergunta. Aquela pergunta de sempre. Ai, meu Deus, qual será que você já curtiu a nossa live? Primeiríssima coisa que eu fiz aqui. Bom. Você acha que eu vou perder tempo? Bom. Correu E isso, eu já até respondi aqui. Que já sim, respondeu sim aí? Eu já curti, já. Olha só, isso aqui, gente, é extremamente importante. Eu acho que tem gente, Ruth, que não tem noção da diferença que faz um cliquezinho lá no joinha. É verdade. É uma coisinha tão simples, tão rápida, mas faz uma diferença enorme. Deixa eu explicar para você uma coisa. O YouTube, ele trabalha com algoritmos. E esses números ali que ele levanta na plataforma, eles vão fazer com que os vídeos apresentados na plataforma do YouTube se tornem mais ou menos relevantes. Por exemplo, uma das coisas é quantas pessoas assistem essa mensagem, esse vídeo. Outra coisa, quantos joinhas esse vídeo recebe. E mais uma coisa, quantas pessoas compartilham esse vídeo? Quanto mais número tiver nesses três quesitos, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo importante e relevante para outras pessoas. E aí o que acontece? Se uma pessoa estiver navegando pelo YouTube e procurar lá, quero assistir um culto, vai indicar o culto da Igreja Central de Vitória, só porque você clicou no like. Então, Ruth... E muitas pessoas, né, Ademir, estão sendo alcançadas por nossa transmissão. É isso aí. Quando você clica no joinha, você se torna um mensageiro de esperança. Olha só que bênção. Que bênção, tá? E com um pequeno gesto, você está se tornando um mensageiro, você está sendo um evangelista do Senhor Jesus. Mas, Ademir, me conta uma coisa. Fala para nós. Esse final de semana, como é que foi para você? Menina, eu vou te contar mais uma coisa. Nós tivemos aqui sexta, sábado e ainda teremos hoje à noite pastor Valdecir Lima. Tem sido uma bênção. Ele não é só um pastor, não. Ele é um pastor, educador, compositor
cantor, Nossa, hinos lindos. compôs maravilhosos hinos, maravilhosos. E hinos sim. bem conhecidos, E a tá? mensagem dele? Nossa, A poderosíssima. Eu vou te falar uma coisa, Poderosíssima. Ruth. Você assistiu o culto de ontem, de manhã? Ainda não, né? Porque a gente, no horário do culto, a gente estava com as crianças Pois lá é, embaixo. mas você sabe que Mas nós eu vou podemos assistir, né? Nós vamos Porque assistir. fica gravado aqui, ó, no nosso canal do YouTube, fica gravado todas as mensagens. Então, só você procurar aqui no canal do YouTube, você vai ter acesso a todas as mensagens que teve aqui. Sim. Há mais de 2 anos que nós temos mensagens gravadas ali. Então, se você quiser assistir, por exemplo, uma semana de oração que teve em maio, é só você procurar ali no canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Vitória, que você vai encontrar a semana todinha ali, sabia disso? temos aqui, né, essa disponibilidade. Nós estamos no mês especial, você sabia disso, né? Claro, agosto total. Agosto total. A Vamos igreja inteira focada no crescimento espiritual. Vamos ter aí para frente, assim, pastores, né, Ademir, de fora, mensagens lindíssimas, surpresas aí pra gente. Conta aí um pouquinho pra gente, Então, vamos lá, Ademir. vamos começar assim, ó. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração. Exatamente. O culto de oração da quarta-feira não é transmitido, infelizmente. Então, quem mora aqui na Redondeza, próximo à Grande Vitória, você é o nosso convidado. A igreja estará sendo conduzida, o culto estará sendo conduzido. Sim. Por qual classe mesmo? Pela Jovem Mais. Jovem Mais. Pela Jovem Ok? Mais. Então, a classe da Escola Sabatina, a unidade de ação, né? Jovem Mais, eles estão à frente do culto de quarta-feira. Ademir, cada quarta-feira tem uma equipe. E tem uma equipe responsável. Isso aí. Uma quarta são as crianças, outra quarta agora é Jovem Mais, e os aventureiros também. Estou sabendo aí que entrar nisso aí agora também. Vamos estar estou lá sabendo. Também. Mas na sexta-feira que vem, no sábado e no domingo, transmitido pelo YouTube, nós teremos programações especiais. Você sabe quem vai estar aqui na sexta-feira conosco? Eu ouvi dizer, pastor Wesley Storck. Ele vai ser o mensageiro da sexta-feira, 19h20. Iniciamos a nossa transmissão pura, aqui. Viu? Ó, teremos culto na sexta, sábado. E no sábado, quem estará aqui conosco no sábado, você sabe? Eu acho que é o pastor Pastor Heber Nunes. Ele já fez alguns domingos de poder aqui conosco e ele estará aqui sábado com uma mensagem poderosíssima. Nossa, ele é muito bom. Você não pode perder. E no domingo? Domingo teremos mais uma mensagem poderosa. Domingo eu não estou lembrada. Não está lembrada. Eu falo para você, não se preocupe, não se preocupe. Pastor Júnior estará. Júnior Reiter. Júnior Reiter, é verdade. Ele estará aqui conosco no domingo, a partir das 19h20. Então, vamos recapitular aqui, ó. Sexta-feira, 19h20. Sábado, 8h50, iniciamos aqui, 8h45. Isso, pastor Wesley. Pastor Heber, pastor Wesley na sexta, pastor Heber no sábado e pastor Júnior Reiter no domingo. Não percam, é uma programação gente, melhor do que a outra. Não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, porque eles também precisam dessa bênção. É verdade, Ademir. Olha, gente, esse mês de agosto, como a gente já disse aqui, teremos muitas surpresas, tá? Serão momentos diferentes, momentos de muita espiritualidade. A igreja estará proporcionando para nós, tá? Agora, você sabe por que é esse mês de agosto? Agosto total, você sabe por quê? Eu sei. Por quê? Eu sei, porque a nossa igreja fez aniversário em agosto. É o aniversário da nossa igreja, gente. Aniversário da Igreja Central de Vitória. Sim. Você é o nosso convidado para comemorar conosco mais um ano de existência. E nós estamos em plena reforma. Nós estamos em plena atividade de ampliação aqui da nossa igreja. Breve a nossa igreja vai estar mais linda, mais agradável. E a gente conta com vocês aí para vir nos visitar, viu? Vocês de São Paulo e de Campinas, né? Da Bahia. Nós queremos ver Olha, vocês passando aqui pelo Espírito Santo. Passem aqui na nossa igreja, chega aqui para nos conhecer pessoalmente, que, nossa, a gente vai ficar muito feliz, viu? Pela presença de vocês. Não temos tempo mais, mas eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para
Beatriz Moraes, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar assistindo com a gente. É a nossa querida Bia, você sabe, né? Isso É a nossa querida Bia, tá aqui mandando um abraço pro tio Ademir e pra tia Ruth. Beijo, e tem tantas Bia, mensagens lindeza. aqui. Vocês são todos muito amados por nós. Não deixe de curtir a nossa transmissão, tá bom? Clica lá no joinha. Ruth, acabou nosso tempo. Nosso tempo, né, Você Ademir? faz uma oração pra gente aqui? Vamos lá, oremos. Pedindo para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo mais uma vez. Oremos. Santo e grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui neste culto de adoração. Receba toda a nossa adoração, nossa gratidão, perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoe todos os momentos que se seguirão. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, que você possa se sentir bem aqui neste lugar, porque Ele está aqui, que você possa sair daqui diferente de que entrou. E eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé, vamos cantar essa primeira música de pé? Meu Pastor. Seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva
semana se acabou, a nova semana está se começando hoje. Na verdade, ontem à noite, né? Depois do pôr do sol. E vamos enfrentar lutas e provações ainda durante essa semana. Mas ao lado do nosso Deus nós teremos vitória também. E essa música é uma oração para que o Senhor possa tocar na nossa mão, para que Ele possa conduzir a nossa vida. Então que você possa deixar Ele conduzir a sua vida nessa semana, durante outra semana também. Que Ele possa ser o Deus da sua vida, que Ele possa te tocar, que Ele possa te moldar, te modificar para a honra e glória dEle. Vamos louvar o nome dEle, toque minhas mãos. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Adore. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanta as mãos em oração
Esse é um momento especial do nosso culto, onde nós oraremos de forma intercessora por algumas pessoas. Eu quero, antes dessa oração, ler um verso da Bíblia, que se encontra em Lucas, no capítulo 3, verso 21. E eu leio assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Evangelho de Lucas é chamado por alguns como o Evangelho da oração. Os 4 evangelhos dizem que Jesus foi batizado, mas só Lucas diz que ele estava orando quando foi batizado. O capítulo 4 de Lucas diz que ele orava noites inteiras. O capítulo 5 diz que ele se afastava para lugares solitários para orar. Lucas 9 diz que ele orou no Monte da Transfiguração. Lucas 22 no Getsemane e Lucas 23 na cruz. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um homem das montanhas e das praias. Nas montanhas ele se encontrava com Deus, nas praias ele se encontrava com as pessoas. Nas montanhas ele recebia poder, nas praias ele distribuía. Eu acho que a vida já ensinou para nós que tem descanso que acontece quando o corpo se deita, mas tem descanso que só acontece quando os joelhos se dobram. Eu acho que a vida já nos ensinou que as feridas dos joelhos curam os machucados do coração. Por isso, nós vamos orar agora, e eu vou mencionar 3 pedidos que são conhecidos da nossa comunidade aqui. A irmã Marta Dourada vem lutando com um tratamento de saúde, lutando, ela já está na 2ª fase desse tratamento, a igreja conhece qual é a situação, e eu quero reforçar o pedido pela irmã Marta Dourado. E seguindo ainda na família, o pastor Jean Dourado, ele fez contato há pouco, pedindo oração, ele tem sentido algumas dores. Eu vou orar pela irmã Marta, pelo pastor Jean, que é irmão dela, e também pelo José Maria, que é sogro do Adrian, pai da doutora Fátima, também está num tratamento, já está melhor, mas eu quero destacar aqui esses 3 pedidos, e eu quero convidá-los a colocarmos nossos joelhos no chão e nós vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, toda a nossa adoração a Ti, porque o Senhor é o Criador do Universo, és o mantenedor do Universo, e nós o adoramos porque o Senhor é o Criador e és também o nosso Redentor. Bom Pai, o nosso louvor a Ti, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Nós Te louvamos pelo ar que respiramos, pela saúde que temos e pela esperança que enche o nosso coração, que dentro em breve o Senhor virá nos buscar. Aqui está, bom Pai, a Tua igreja com os joelhos no chão, porque nós entendemos que o Senhor ouve o clamor dos Teus filhos. E aqui estamos suplicando por queridos amigos, temos também pedidos particulares, mas nesse momento, de forma específica, eu quero colocar diante do Senhor o pastor Jean Dourado, a irmã Marta, o irmão José Maria, todos 3 precisando de uma bênção em relação à saúde, e eu os entrego a Ti. O meu pedido é que o Senhor os cure, que o Senhor restabeleça a saúde deles de forma completa. Esse é o meu pedido e esse é o desejo dessa comunidade. Todavia, bom Pai, nós não sabemos nem como orar. Por isso, nós os colocamos diante de Ti, certos que o Senhor é um Pai amoroso, que estás cuidando deles e continuará cuidando. Abençoa também a cada um de nós aqui, dá-nos a Tua bênção, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Esse é o momento
onde nós participaremos da adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e os nossos diáconos vão nos auxiliar nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos elevos, muros do além, anjos descendo, trazendo amor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Bendito seja o nome do Senhor, povo lindo e abençoado do Senhor Jesus, boa noite. Deus seja louvado pela tua presença. E eu quero também agradecer aos amigos queridos que nos acompanham através das redes sociais. A você que está do outro lado da tela, que Deus te abençoe grandemente, que o braço do Onipotente possa estar estendido em teu favor. Seja muito bem-vindo, sinta um abraço carinhoso de toda a família, de toda a comunidade da Igreja Central de Vitória. Eu gostaria de agradecer muitíssimo aos amigos queridos que tenho visto, acompanhei na entrada, aos amigos que estão nos abençoando com a presença, são amigos da Igreja Adventista, são amigos da comunidade da Central de Vitória. Obrigado por vocês estarem aqui, sintam em casa, sintam-se muito bem-vindos. Você também, que talvez estivesse zigue-zagueando pelo YouTube e encontrou o canal da Igreja Central de Vitória, Deus te abençoe grandemente. Não saia, fica conosco. Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração, para a sua família. E para agradecer a Deus, para a honra e glória de Deus, e para agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco, nos dando a honra de sua visita, nós queremos louvar ao Senhor em homenagem a vocês. Esse louvor é especialmente para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de cada um.
pra fazer o teu querer. Servo teu, cheio do teu poder, usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Nós vamos continuar pedindo para que Deus possa tocar em nossa mão e possa nos moldar. Louvemos essa oração juntos. Em tuas mãos, em tuas mãos, se coloque nas mãos de Deus nesse ambiente. quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu
Amém. Durante todo este final de semana, nós tivemos a alegria de conhecer a obra e um pouco melhor também o autor. Nosso coração se encheu com as músicas compostas, mas também com a mensagem pregada. E mais uma noite Deus nos dá a grata alegria de ouvi-lo falar aos nossos corações. Pastor Valdeci Lima, por favor, nós queremos mais uma vez sermos pastoreados pelo Senhor. Somos ovelha nesta noite, durante todo esse final de semana, fomos ovelhas do seu redil. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Mas pastorzão, gostaria de lembrar toda a nossa comunidade de fé, que este final de semana teve início agora com o primeiro, através do Senhor e suas palestras, mas nós seguimos durante todo o mês de agosto. Próximo final de semana, sexta-feira, nós teremos o pastor Wesley Storck conosco, nosso queridíssimo presidente, o pastor Heber Nunes, e no domingo, o menor da casa de meu pai, o vosso servo, está aqui. E nós seguimos no terceiro final de semana com o pastor Elias Brenha, e no quarto final de semana, sexta, sábado e domingo, sempre assim, com o pastor Adenilton Tavares. Pastor, mais uma vez que Deus te use, a alegria nossa em ouvi-lo. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Quero cumprimentar também uma comunidade que deve estar assistindo à distância. E quero dizer que o privilégio foi realmente meu ter passado com vocês desde sexta até hoje, todos esses momentos muito agradáveis dentro da casa de Deus. A casa de Deus tem uma mensagem por si só. Você entra aqui e você se sente abraçado, você se sente numa comunidade e você se sente na presença de Deus, porque esse é um local sagrado e eu fico muito feliz de poder participar junto com vocês desses momentos aqui. Eu lembro que na sexta-feira eu falei a respeito. Eu nunca abordei a questão, o assunto extremamente importante da mordomia, que eu acredito que seja um assunto que não é tão compreendido assim. Há muitas pessoas que pensam que mordomia é sinônimo de dar dinheiro. Não é isso. Mordomia tem uma relação profunda e íntima com adoração. Adoração. E eu fiquei nesse caminho entre mordomia e adoração. Me lembro que na sexta-feira eu falei de alguns personagens bíblicos que oraram para Deus e Deus atendeu a oração deles, e nós ficamos imaginando por que eles são atendidos e muitas vezes nós oramos e as coisas parecem não acontecer. Será que eles eram especiais? E nós relembramos vocês através do profeta Elias, né? Que não havia absolutamente nada de especial em Elias. Tiago 5, versículo 17 diz: Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Em outras palavras, a Bíblia queria dizer: Elias era uma pessoa igual a você, mas Elias orou e Deus atendeu. E nós pensamos: pois é, Deus, isso não acontece comigo. O que é que acontece? Aí eu passei por outros personagens e as pessoas pensam o seguinte: mas você está querendo me comparar com Salomão? Quer me comparar com esses personagens bíblicos aí, Samuel? Sim. Por que Deus atendeu a oração deles? Por um projeto muito simples: mordomia. O nome mordomia é um nome que difícil de ser encontrado na língua portuguesa, e a adequação dele ao conteúdo que ele representa não é tão simples assim. Por isso nós olhamos às vezes, e já tentamos localizar algumas palavras que substituam com qualidade, ministério da fidelidade. Olha, é uma coisa mais amena o mordomia, mas é mordomia do mesmo jeito. Mordomia, eu disse para vocês que é sinal, é sinônimo, significa vida. Você adora a Deus com a vida, e a vida você usa na vida certos elementos que cumprem esse papel da mordomia. O louvor é um deles, e o louvor, você pode louvar a Deus de muitas formas. Você pode louvar com música, você pode louvar a Deus dando o seu tempo para fazer um trabalho, você pode louvar a Deus
estendendo a mão a quem necessita, você pode louvar a Deus colocando alguma coisa, como fizeram aqui, e tudo isso é louvor, tudo isso é louvor. E as orações deles foram atendidas porque eles receberam e devolveram. Elias recebeu a bênção de ter orado e Deus haver respondido, não mandando chuva. Por quê? Porque ele vivia numa época que o povo começou a adorar, estavam adorando o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E ele disse: Deus, não manda chuva para eu provar para esse povo que quem manda neste universo és tu. Você, Elias, quer usar essa sua oração pela causa do meu povo? Sim, pois eu te atendo. Você quer devolver a bênção que eu vou dar para você, atendendo a sua oração, para mim, para o meu serviço? Sim. E quando nós pensamos sempre em devolver aquilo que Deus nos dá, Deus dá muito mais. Deus deu um filho para Ana, Ana devolveu e Deus deu mais 5 filhos para Ana. Não é uma coisa maravilhosa? No sábado pela manhã eu falei a respeito das nossas palavras, dos nossos discursos. Deus não quer o nosso discurso com palavras bonitas, um discurso ensaiado. Não é assim que nós chamamos a atenção de Deus. O que Deus espera de nós é uma coisa muito simples: adoração. Não adianta você elogiar Deus. Deus foi muito bom para mim hoje. Qual é o dia na vida de qualquer pessoa que já passou por essa terra em que Deus não tenha sido muito bom? Deus manda o sol, a chuva, para os bons, para os ruins. Ele é bom para todo mundo, esse é o nosso Deus. E nós temos que viver com o coração agradecido. Deus não quer os discursos bonitos nossos. Deus, tu que vives, tu que és Deus, Criador e nunca foste criado. Não é isso que Ele quer. Ele quer provavelmente um discurso seu sem palavras. Sem palavras. Ele não quer as nossas palavras ensaiadinhas, bonitas. Ele quer a nossa adoração, o nosso sorriso com integridade, o nosso sorriso com significado, o nosso amor através daquilo que nós fazemos. Ainda ontem eu falei que aquele comentário todo que eu iria fazer em torno desse aspecto da mordomia era para eu tentar provar para vocês que existe louvor perfeito. Mas por uma questão de tempo, uns desvios de caminhos assim, eu acabei me desviando e eu não respondi essa pergunta 100%. Respondi, mas não da maneira como eu gostaria, e vou continuar agora. Existe louvor perfeito? Sabe, antigamente a gente, quando Collor confiscou a poupança do Brasil, surgiu uma frase, ressuscitou a frase que nós já conhecíamos, essa frase: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu vivi essa época e a gente dizia: eu era feliz e não sabia. Essa frase não se enquadra na vida cristã. O cristão que verdadeiramente é cristão, ele é feliz e sabe. Ele é feliz e sabe. Falei um pouco da felicidade. Quando uma mulher está para dar à luz e o marido chega e fala: você está sentindo dor? Ela diz: é claro que estou sentindo dor. Não há dor maior no mundo do que essa dor do parto. Agora, se ele chegar e perguntar: você é feliz? Você está infeliz? Ela diz: não, eu sou feliz. Por que você é feliz? Sou feliz pela esperança que eu tenho de colocar um filho no mundo, perpetuar o nosso nome, a nossa família, mais alguém. E a felicidade não combina com dor. O mundo é dolorido. A Bíblia diz que até a natureza geme com dores de parto. A natureza geme. O cristão, ele é feliz por causa da esperança que ele tem. Como uma mãe sofredora num leito para dar à luz, ela é feliz pela esperança de pôr um filho no mundo. E nós, cristãos, vivendo num mundo miserável como é o nosso, nós somos felizes porque nós também temos uma esperança. E é essa esperança que nos mantém. É assim que as coisas funcionam.
todo cristão verdadeiro, ele é feliz a despeito das dores. Por isso, eu chego a uma grande conclusão: você não louva a Deus para ser feliz. Irmãos, nós estamos tristes, vamos cantar algumas músicas para nós ficarmos felizes. Não, esse não é o processo. Mas quando você tem consciência de que você é feliz, então você louva. Você louva porque você é feliz. Você não louva para ficar feliz. Você louva quando você conhece o seu Deus e o tamanho do seu Deus. Falei sobre Salomão ontem também. Você louva porque você é feliz. Uma vida feliz e completa é a melhor maneira de louvar a Deus. E há uma passagem em Mateus, capítulo 21. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, este é o momento. Mateus 21. Eu vou ler do versículo 14 até o 16. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Olha que bênção, Jesus, que maravilha. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram a Jesus. Jesus entra no templo e os principais do templo observam a vida de Jesus e começam a se questionar. Olha aí, o povo gritando hosanas, ele fazendo maravilhas, e as crianças cantando Hosana ao filho de Davi. Os maiorais do templo se indignaram. Chegaram para Jesus e perguntaram: o senhor está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. E vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o quê? Perfeito louvor. Da boca dos pequenos. Uma criança pequena não sabe ler, não sabe escrever, não produz automóveis, não produz aparentemente absolutamente nada útil, segundo o olhar da sociedade. A sociedade, quando vê, quer saber uma coisa útil, o que ele está fazendo que eu possa utilizar, que eu possa vender, que eu possa lucrar. Ele não fazia nada disso. No entanto, Jesus olha para ela e diz: elas são as que dão um louvor perfeito. Tem que ter um segredo aí. As crianças descobriram uma coisa que nós levamos muito tempo para descobrir. Elas descobriram que elas não são absolutamente nada sem o pai e sem a mãe. Elas são absolutamente dependentes. E se você quer saber por que é que o louvor das crianças é um louvor perfeito, pare de estudar grandes autores que escrevem livros sobre louvor e comece a analisar as crianças. É essa fórmula que nós temos na Bíblia. Louvor perfeito de quem não sabe absolutamente falar, de quem não tem sequer controle sobre o próprio intestino. E dá louvor perfeito. Que coragem é essa de Jesus de lançar uma frase tão impactante, tão estranha aos olhos de seres humanos? Mas esse é o louvor perfeito, segundo Jesus. Por que as crianças dão louvor perfeito? Porque louvor, meus queridos, é sinônimo de alegria, de dependência, de felicidade. Louvor perfeito é quem é feliz e não sabe, no caso das crianças. Mas quando nós já temos intelecto para ler e para compreender, nós somos felizes e temos o dever de saber. Louvor é o oposto do murmúrio, da lamentação. Do falatório, reclamação. E o que acontece com as crianças?
Elas são satisfeitas, dependentes, felizes com o que têm. Você não vê uma criança murmurando sobre qualquer coisa que seja. Se você entra numa ala infantil, num hospital oncológico, você vai perceber o comportamento daquelas crianças. Elas não, hospital de câncer infantil, eu quero dizer, elas não reclamam, elas não põem a culpa no pai, não põem a culpa na mãe. Tudo o que elas querem é voltar a ser feliz, é voltar a sorrir, é voltar à vida com um tipo de felicidade interna permanente. Por isso, as crianças são sinceras, não culpam ninguém pelas mazelas da vida. Uma criança pode não saber muita coisa, mas ela sabe que é totalmente dependente dos pais. Dependência. Se nós formos dependentes como as crianças, nós vamos encontrar razão para viver e sorrir e viver e ser feliz. Por isso você dá oferta, porque você é feliz. Você não dá oferta porque você é obrigado, você teme Deus. Se eu não der, o que Deus vai fazer comigo? Não. Por isso você canta, porque você é feliz. Por isso você trabalha para Deus, porque você é feliz. Por isso você testemunha, com a facilidade que eu falei para vocês sobre o testemunho. A Bíblia diz que testemunho é como um perfume. Você passa o perfume e você não precisa dizer nada para ninguém. As pessoas vão se aproximar de você porque você cheira bem. Esperança é o que os cristãos têm. Esperança de salvação. Por isso nós cantamos a salvação. Esperança de uma vida eterna. Esperança que, a despeito do caos que nosso mundo está, nós somos felizes e dormimos em paz. Esperança de salvação. Deus não revela a forma estética do louvor. Já perceberam que a Bíblia não traz uma nota sequer de música? Ela traz as letras. Não traz uma nota. Muito pelo contrário. Ela diz: cantai um cântico novo. Nós temos que criar. Nós temos que fazer. Deus não revela a forma estética do louvor, mas Ele falou que nós somos o louvor. Olha o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos 566. O maior louvor que os homens podem apresentar a Deus, o maior louvor que os homens podem apresentar a Deus é tornarem-se consagrados instrumentos por cujo intermédio Deus possa operar. O instrumento é você. Você é o motivo do louvor, e você que vai adorar a Deus, porque você é o maior louvor que nós podemos apresentar a Deus. É nós nos tornarmos consagrados instrumentos nas mãos de Deus. Esse é o ponto. Nós somos o louvor. A música, a oferta, nós somos aquilo que colocamos nas salvas. Mas como? Eu sou o louvor e eu sou aquilo que eu coloco nas salvas? Sim. Através de quê? Do significado que você agrega ao louvor, que eu vou falar já em seguida. Deus é um Deus que não trabalha com coisas, Ele trabalha com significados. Ele não trabalha com o quanto você dá, Ele trabalha com o quanto você retém. Ele não trabalha a forma como você dá, Ele trabalha a maneira como você olha para Deus e a maneira como você vai junto com a sua oferta, seja ela uma música, seja ela uma oferta em dinheiro, seja ela um trabalho que você executa, seja a sua vida. Deus está procurando um significado. Qualquer forma de arte ou de entrega é apenas uma expressão desse louvor que somos nós. É isso que nós entendemos por mordomia. E sabe de uma coisa? Deus não precisa tanto da nossa adoração
quanto nós precisamos adorá-lo. Ele pede que nós o adoremos, não é porque ele precisa, ele está comprando alguma coisa para satisfazer os seus desejos. Ele está nos dando uma oportunidade de nós expressarmos o quanto nós o amamos e quanto nós somos gratos pela felicidade que ele nos dá através da esperança que nós temos. É assim que funciona com Deus. A adoração é a noção da presença de Deus e uma resposta positiva a essa compreensão que você tem da presença de Deus na sua vida. Essa resposta positiva tem nome: mordomia, ministério da fidelidade. Portanto, mordomia e adoração andam juntas, são sinônimas. Eu adoro lendo a Bíblia, eu adoro orando, eu adoro dando ofertas, eu adoro cantando, eu adoro servindo. A maior bênção da adoração é que você não pode adorar a Deus e a você ao mesmo tempo. Você não pode falar bem de Deus e de você mesmo numa só oração. Como devo adorar então? Olha que coisa interessante. Falei para vocês, comecei a entrar, mas eu não abordei com muita profundidade, o Salmo 100. Mas ali mostra como é que nós temos que adorar a Deus. Adorai a Deus com júbilo. A adoração é um motivo de alegria, não é motivo de tristeza, porque nós estamos perdendo alguma coisa, dando uma parte de nós. Adorai a Deus com alegria, com ações de graças. Eu vou devolver alguma coisa financeira para Deus como uma ação de agradecimento pela grandiosidade dEle. Através desse salmo, nós entendemos que adorar significa agregar significado às nossas ofertas, aos nossos atos, aos nossos hinos de louvor. Não é apenas celebrar, é celebrar com júbilo, com alegria, com felicidade, com quem... Eu falei para vocês que a adoração é semelhante a um pássaro que não tem asas, sentado num galho de uma árvore. Ele quer voar, mas ele percebe que não tem asas. Nós somos pássaros sem asas nesse mundo, desde que o pecado entrou nele. Queremos falar, não temos palavras. Queremos viver, não temos condição. Queremos fazer as coisas e parece que alguma coisa está atrapalhando. É nesse momento de angústia, de ansiedade por queremos entrar em contato com Deus, que Ele nos dá um recurso maravilhoso. Ele põe em nossos lábios o louvor. E você louva, e você chega perto dEle, e você se entrega, e Ele responde a essa sua manifestação. Por causa de uma adoração egoísta, Saul perdeu seu trono, seu reino. Passou o reino de Saul porque Deus já tinha achado uma pessoa melhor do que ele. E Mateus 6,33 resolve esse assunto por todos. O que é que você coloca em primeiro lugar? O que é aquilo que você adora? Buscai em primeiro lugar. Por que é que as coisas às vezes não funcionam na nossa vida? Porque nós buscamos a Deus, nós vimos a igreja, nós devolvemos nosso dízimo, mas nós temos uma escala de valores, e Deus às vezes está em terceiro, quarto lugar na nossa escala de valores. Ele não pode abençoar, ele diz, buscar em primeiro lugar. Deus não aceita absolutamente nada em segundo lugar. E nós perguntamos, o que é que está acontecendo? Por que é que as coisas não acontecem na minha vida? Eu estou sempre na igreja, eu devolvo meus dízimos, eu canto. Eu fui professor a minha vida inteira. E existe uma característica que os professores conhecem bem. Essa característica do comportamento do aluno e do professor num determinado momento, ela é instituída pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação diz o seguinte: você pode faltar às aulas até 25%. Se você faltar uma aula depois de 25%, essas 25% você não precisa nem justificar. Mas se você faltar uma aula depois, você perde o ano, perde o semestre, se for o caso. E quando chego mais ou menos perto do final do semestre, eu faço uma leitura para os alunos a respeito
das condições que eles têm de terminar o semestre bem. Eu digo, vejo tu lá, Antônio Silva, é o seguinte, você está aqui com 13 faltas. Se você faltar 2 vezes, sabe o que vai acontecer com você? Você está fora. Ok, a aula passa, ele chega à minha mesa e diz, professor, eu não estou com 13 faltas, eu não falto, eu posso estar com 3 ou 2, mas eu não falto esse tanto. Eu falei, olha meu filho, eu não olho para você e digo, vou colocar falta para você. Eu faço a chamada, normalmente, coisa e tal, e eu estou sendo honesto no que eu estou fazendo e ciente das minhas atitudes. Mas eu não faltei 13, eu falei, você tem, olha, pelos livros aqui você tem mais uma possibilidade de falta. Faltou 2 vezes, não tem jeito. Ok. Próxima aula. Eu entro na sala, faço a chamada, e o Antônio Silva não está. Falta 14. Passam 5 minutos após a chamada, a porta se abre, há uma certa complacência às vezes, porque da movimentação, algum aluno chega atrasado ou não, tal. E ele entra, a aula já está acontecendo, ele entra, vai para o cantinho dele e fica lá. E eu, como sabedor desse problema, eu parei a aula e falei, Antônio, na sua cabeça, você está presente, no livro, você está em falta. Um dia nós vamos chegar para Deus e dizer, eu estive presente em todas as atividades da igreja, eu operei milagres em teu nome. E Ele vai dizer, na sua presença você está salvo, mas eu não conheço você. Nós nos enganamos com muita facilidade. Nós achamos que estar presente na sala de aula é corresponder com o pedido do professor. Estar presente na igreja, devolver os dízimos, cantar uma música e não corresponder com aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? Deus quer significado. Ele quer você por inteiro. Ele quer você, a sua mente, a sua cabeça, o seu comportamento, a sua devoção, o seu amor, o significado de tudo que você faz estando nele. Isso significa colocá-lo em primeiro lugar. Deus é o primeiro da sua escala de valores. Para entender um pouco isso que eu estou dizendo, significado, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura de um versículo que está em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20. Vamos lá. Olha como Deus trabalha. Bom, nós apresentamos a Deus muitos sacrifícios, cultos, ofertas, música, cânticos e hinos, dedicamos a Ele tempo, administramos os bens que Ele nos proporciona, mas será que fazemos isso com o verdadeiro significado? Percebam como o significado é importante para Deus. Eu vou ler o versículo, uma parte do versículo 22 e vou para o versículo 24. Vamos nos localizar. Versículo 22, no início dele diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés. 2 pessoas estão aí, o Senhor e Moisés. E o Senhor olhou para Moisés, se aproximou de Moisés e disse alguma coisa. Moisés é um dos pais de Israel. Moisés estava tirando o povo do Egito. Logo após Deus haver dado a sua lei, e Deus chegou para Moisés e falou o seguinte, naquele momento, verso 24: Moisés, um altar de terra você vai me fazer, e sobre ele você vai sacrificar os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. E Deus falou com todas as letras: você vai me sacrificar os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Muito bem. Acontece o seguinte: esta foi uma ordem direta de Deus para o seu povo, através de Moisés, para que seu povo não esquecesse de que Deus quer ofertas.
Claro que Ele quer ofertas. A despeito de ser dono de tudo, porque é através de uma oferta que você demonstra o seu amor para Deus. Eu falei essa ilustração no sábado pela manhã, de uma criança que pediu 100 reais para o pai não queria dar os 100 reais, mas descobriu que seria bom dar, porque ela descobriu uma maneira de dizer para o pai quanto ela amava o pai. Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa do nosso talento, dos nossos dons. Ele pode fazer tudo sozinho ou utilizando anjos. Mas Ele nos dá a oportunidade de nós pegarmos as bênçãos que Ele coloca na nossa mão e devolvermos para nós, dizermos para Ele o quanto nós o amamos, sendo filho dEle. Então Deus quer ofertas, e essas ofertas são importantes, mas eu gostaria que vocês agora olhassem o livro, abrissem o livro de Jeremias no capítulo 7, versículo 7. Lembra-se que em Êxodo estava escrito assim: então disse o Senhor a Moisés. Agora, no versículo 21 de Jeremias 7, está escrito: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. O que é que Ele disse? Olha o que Ele disse aqui: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Deixa eu ler de novo aqui. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde fizeres celebrar a memória do meu nome. Ué, será que é o mesmo Deus? No momento ele diz: eu quero holocaustos e sacrifícios. No outro ele diz: eu nunca pedi holocausto nem sacrifício. Há uma dicotomia que precisa de explicação. Deve haver uma lógica por trás disso, porque Deus não pode ser tão incoerente se for o mesmo Deus que nós estamos falando. O que é que está acontecendo? E há uma explicação. Graças a Deus há uma explicação para isso. E a explicação está no próximo versículo. Ele diz assim antes, nunca falei a seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto eu ordenei, que vocês, meus filhos de Israel, não conseguiram entender. Vocês não conseguiram ler a minha mente, porque vocês não me conhecem. Vocês não conseguiram ler o que eu estou pedindo, porque vocês estão adorando outros deuses. Vocês não conseguiram, que eu abençoasse vocês, a despeito de minha mão não estar encurtada, meu ouvido não estar surdo, porque o pecado faz separação entre nós. Sabe o que foi que eu pedi? Eu não pedi holocausto e sacrifício nunca. O que eu pedi é o seguinte: mas isto eu lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Que coerência a Bíblia tem? Não é a mesma coisa que dizer: obediência quero, eu não quero sacrifício. Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a coerência do nosso Deus. Ele quer obediência, e se nós obedecermos, aí Ele aceita nossas ofertas, aceita a nossa música, aceita nossa doação, aceita o nosso tempo, aceita o nosso trabalho missionário, aceita o nosso testemunho. Porque se você não lê a Bíblia, se você não ora, você vai testemunhar de quê? Você vai falar o que para as pessoas? Eu quero que vocês ouçam a minha voz. Quero que vocês ouçam a minha voz. E como é que a adoração surge quando nós ouvimos a voz? Sabe, há uma história na Bíblia que me fascina, uma história que me encanta. Como eu gosto dessa história. A história que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, história de Josafá, filho do rei Asa. Josafá foi um bom rei, teve seus problemas, teve seus percalços, mas foi um bom rei. E olha o que aconteceu uma vez, eu vou ser breve aqui.
Depois disto, 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Ele era rei e ele ouviu que estavam vindo muitas pessoas, muitos soldados, batalhões enormes contra a sua nação. E aí, no versículo 3, vou reforçar só no versículo 2. Então vieram alguns e avisaram a Josafá: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Grande multidão. E o versículo 3 mostra que Josafá era tão humano. Ele respondia aos problemas de uma forma tão comum para nós. Olha o versículo 3 o que diz: então Josafá teve medo. Teve medo. Como nós temos medo. Medo do futuro. Medo de passarmos por problema e não conseguirmos dar a atenção necessária para os pequeninos nossos. Temos medo do que vamos colocar na mesa. Temos medo quando alguém vai viajar. Temos medo quando nós sofremos injustiça. Temos medo. Josafá, rei de Israel, um bom rei, teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor. Teve medo, mas tinha alternativa. Se pôs a buscar ao Senhor. E sabe o que ele fez? Apregoou jejum em todo o Judá. Pregou um jejum, orou e jejuou. Lembra de Jesus quando desceu do Monte da Transfiguração, encontrou um pai com um menino lunático, levou para Jesus, falou: teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dessa criança. E os discípulos ouviram, e quando Jesus expulsou e as pessoas foram embora, chegaram: Jesus, o que aconteceu que nós não conseguimos? Jesus falou: essa casta de demônios não sai senão com muita oração e com jejum. Jejum e oração. E Josafá sabia disso e colocou em prática, mas vivia debaixo de uma tensão tremenda. Juntou Judá todo, versículo 13 agora. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Juntou Judá todo e todos estavam amedrontados juntos. E lá estava Josafá conversando com todos eles, e de repente, a Bíblia no versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aquilo que diz o Senhor. O povo reunido, um camarada no meio de todo mundo, Jaaziel, disse: gente, escutem que eu tenho a palavra do Senhor. E Deus se revelou para ele, nesse momento de angústia, uma multidão, batalhões vindo contra Israel. E aí o que foi que aconteceu? Olha lá, a palavra do Senhor diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, não é sua, a peleja é de Deus. Não é isso que me impressiona? O que me impressiona para o nosso conteúdo de adoração e de mordomia é o seguinte, versículo 18: quando Josafá ouviu o que Jaaziel tinha para dizer, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adoração. Agora, olha que interessante, a guerra não havia sido vencida. Eles só souberam de alguma coisa que iria acontecer no futuro. Eles só souberam o que Deus diz para nós através da sua palavra: não temas, crê somente, fique calmo, eu resolvo. Pedi e dar-se-vos-á, é a palavra dele aqui. Só que o povo ouviu a palavra dele através de um homem. E o que o povo fez? Adorou sem o milagre haver acontecido. Você adora
quando você tem fé na promessa de Deus e você se torna uma pessoa, ou um povo, ou uma igreja feliz, por causa das promessas que Deus dá para resolver os nossos problemas quando nós temos medo. Nada mais humano do que o medo. E você se torna feliz porque você confia na promessa. Eu não sei o que vocês devem estar passando hoje. Temos uma semana pela frente. Temos chefes, temos patrões, temos problemas para resolver, com dinheiro, com valores que nós não temos. Como nós vamos administrar essas coisas? Com as promessas que Deus já nos deu, entendendo o sentido da mordomia e da adoração, porque Deus não vai nos abandonar, essa é a promessa dele. Eu não quero só ofertas, eu quero obediência. E tem mais uma outra coisa. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor. Gente, os batalhões estavam vindo. Os batalhões não sabiam dessa reunião. Os inimigos não sabiam de nada disso. E o povo estava se reunindo, sabe para quê? Para marchar à frente do seu exército e louvar a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor está aqui no nosso meio e vai durar eternamente. Essa é a graça que Ele tem para nós. Essa é a sua promessa. Esse é o seu livramento. Isso é bíblico. Eu não quero só ofertas, eu quero significado, eu quero obediência. Sabe, uma igreja obediente é melhor do que uma igreja rica. Vocês sabiam que não são os ricos que sustentam a igreja? Também não são os pobres. Quem sustenta a igreja são os verdadeiros cristãos. Não importa se for rico ou pobre, não importa. Deus trabalha pelas pessoas que confiam nele e o adoram, e se entregam com tudo que são e com tudo que têm. Você é o louvor. Ainda na vida de Josafá, por que é que aconteceu isso com Josafá? Porque Josafá já era um mordomo. No versículo 6 do capítulo 17, um pouco anterior a esse episódio de Crônicas, disse o seguinte sobre Josafá: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá, no reinado de Josafá. Agora, o que me chama a atenção, que Josafá se tornou ousado em fazer o quê? Em seguir os caminhos do Senhor. Às vezes a ousadia é uma palavra que não é muito bem aceita, parece uma palavra muito bruta. O camarada é ousado, mete a mão pelos pés. Mas Josafá, ele era ousado em seguir os caminhos do Senhor. Será que nós somos ousados a ponto de colocar Deus em primeiro lugar numa sociedade capitalista miserável, a ponto de colocar Deus em primeiro lugar numa sociedade que quer tirar tudo de você, que quer que você compre, quer que você gaste, propaganda para que você perca o senso e entregue aquilo que você não tem, morra de tanta prestação, e você se torna ousado em andar nos caminhos do Senhor e ser obediente a Ele, e utilizar a mordomia como uma das causas principais da sua vida. Fica imaginando que a ousadia é aquele tipo de fé que leva uma pessoa a pensar sobre amar a Deus, custe o que custar, obedecer a sua palavra. Aquele líder que segue os caminhos de Deus, mesmo que pareça loucura, é devolver os dízimos mesmo não sabendo de onde virá o dinheiro para as dívidas, é participar de projetos de Deus, mesmo que isso possa significar uma aparente derrota. Ousadia para Deus é viver completamente para Ele, contrariando todas as filosofias. E aí vem os questionamentos na nossa cabeça: mas como assim? Eu vou dar dinheiro para a igreja? O que acontece? Sabe, tinha um casal que de repente receberam uma notícia fantástica. A mulher foi ao médico e ele olhou para ela e falou assim: você está
grávida. Que bênção, que maravilha! Ambos, pai e mãe, ficaram extremamente felizes. Um filho vem abrilhantar o nosso lar, vai nascer aqui em casa, vai ser uma maravilha, que coisa! E aí começaram os gastos com exames pré-natal, gastos com montando quartinho, comprando berço, comprando fraldas, gastos e gastos. E a criança nasceu, aí a felicidade quadruplicou. E os gastos não diminuíram. Começaram agora pediatra mês a mês, e começaram remedinhos, e começaram a surgir outros gastos, até que um dia, por esses acasos que a vida nos apresenta, essa criança, não se sabe por quê, faleceu. E sabe o que os pais fizeram? Um olhou para o outro e falou assim: que maravilha, querida, que coisa boa, querida, não vamos mais gastar dinheiro. Agora não temos mais gastos, não é uma coisa boa? Que loucura, pastor, é essa? Se vocês querem uma igreja viva, ela vai ter gastos. Vocês querem uma igreja morta? Escolha uma igreja que não tenha um sistema de mordomia. Onde há vida, há gastos. E gastos significa felicidade. Você está tratando do que é seu, você está tratando da sua vida num bebê. Isso é realmente interessante. No templo de Jerusalém, a oferta era tirada de uma forma um pouco diferente da que nós tiramos hoje. Lá era tirada através de urnas. Essas urnas eram chamadas trombetas, porque nelas havia um tubo parecido com uma trombeta, semelhante a um trompete. Havia ali algumas inscrições para ofertas. E a partir desse cenário, Jesus nos ensina hoje que aquilo que você dá está mais relacionado com o que você é do que com o que você tem. Vamos dividir esse assunto. Ele estava sentado diante do gasofilácio, está escrito em Marcos 12, do 41. Observava o povo, como é que o povo lançava as ofertas ali. Veio uma viúva pobre, depositou 2 pequeninas moedas, 2 ceitis, valendo aproximadamente uns, quem sabe hoje, os valores de hoje, uns 8 centavos, 10 centavos, qualquer coisa assim. E Jesus elogia essa senhora. E ele elogia essa senhora numa situação interessante, doando. A conclusão que eu chego é que Cristo mede o homem através das suas ofertas. É interessante, porque ele lê o coração, não olha a aparência. Todos eles ofertaram do que lhes sobrava, porém essa da sua pobreza deu tudo. Quando Jesus saiu do templo, os seus discípulos se aproximaram dele, e sabe o que falaram? Mestre, veja, que pedras, veja, que construções. Não é interessante que os homens, quando vêm ao templo, vê pedras, vê construções, e Jesus, quando vem, ele observa as pessoas. As pessoas valem, as pessoas contam para Jesus. Uma igreja obediente é mais importante que uma igreja rica. É generosa porque ela é agradecida e é feliz. É assim que Jesus vê. A história da viúva aconteceu numa terça-feira, na semana da paixão. Em 2 dias Jesus seria levado para o jardim de Getsemane. Em 3 dias ele seria morto. Esta era a sua última hora de sua última visita no templo. A impressão que tenho é que deveria haver alguma coisa muito significativa no fato de que a única coisa que Jesus fez em sua última visita no templo, antes da sua morte, foi destacar a oferta que algumas pessoas faziam. Jesus viveu 3 anos e meio, estava à beira da morte, e ele observa as pessoas e observa a oferta das pessoas. Deve ter algum significado para Jesus, na sua última presença no templo. É importante isso, é demais. Jesus observa a maneira, a motivação, o significado. Porque dinheiro não é o problema. Dinheiro é um dom. Por que uma viúva? Não é que as viúvas são especiais.
Não. É que as viúvas descobriram uma coisa que nós temos que descobrir também. Sabe o que as viúvas descobriram? Este mundo não é o nosso lar final. Tudo que Jesus quer é uma única geração que não faça desta vida o seu lar final. E aí, para encerrar, eu já vi muitas pessoas que comentam assim: por que é que eu devolveria meu dízimo para a igreja? O que é que a igreja vai fazer com o meu dízimo? Eu vou escolher o local para receber aquilo que eu quero dar. Eu vou administrar o dinheiro da forma como eu acho coerente. Mas não é interessante observar o comportamento de Jesus? Jesus passou no templo a última vez antes da sua morte. Viu a viúva e ela deu tudo o que ela tinha, absolutamente tudo. Ele avaliou o significado daquela oferta. Agora eu pergunto: para quem aquela viúva estava dando tudo o que ela tinha? Para o templo, para os líderes do templo. Quem foi que matou Jesus? Os líderes do templo, aqueles que administravam o templo. Quem foi que pagou 30 moedas de prata para Judas? O templo. Talvez essa oferta da viúva tenha se somado aquelas 30 moedas, o valor para alcançar determinado valor, para pagar o traidor de Jesus. E Jesus olha e diz: esse é um exemplo de doadora. A igreja vai me matar. Comprou a minha traição com 30 moedas de prata, mas ela deu tudo que ela tinha para a igreja. Imitem essa doadora. Jesus falando isso, Ele tem alguma coisa para nós. Tem uma compreensão que Ele quer que nós tenhamos. Aquilo que você é mais importante para Deus do que aquilo que você tem. Gratidão é confiar plenamente que nós estamos na mão de Deus, é dar com alegria, porque a sua misericórdia dura para sempre. A graça de Deus. Sabe, às vezes parece que mexer com valores não é uma teologia muito profunda, mas a maior parte dos ensinos de Jesus e das parábolas suas tratava de valores, porque nós vivemos através dos nossos valores e através das nossas escolhas. Nossas escolhas e valores somados dão uma lista de prioridades. O que é que está em primeiro lugar na sua lista? A Bíblia é clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E daí, sabe, a mordomia funciona. Todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Quando Deus fala todas, Ele não fala algumas, Ele fala todas. Por que nós não vemos todas? Porque nós somos cegos, pecadores, humanos. Eis que meu braço não está encurtado para que não dê salvação e bênção para vocês. Meu ouvido não está surdo para que eu não ouça o pedido de vocês. Mas o pecado de vocês faz separação entre nós. Que Deus abençoe vocês. Que a mensagem de Jesus não é mensagem de valores financeiros, não. Eu não vim aqui para exaltar entregas. Eu vim aqui para exaltar valores humanos que Jesus quer ver em você. E como é que você vai demonstrar esses valores? É aí que entra o louvor. E aí que entra, após você agregar valor ao seu louvor, você começa a passar para o terreno da adoração. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar em pé. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos. Estamos felizes porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, porque Tu nunca negas a Tua promessa. Podemos confiar em Ti porque Tu não abandonas os Teus filhos. Podemos confiar em Ti pelas promessas que Tu nos deste, e na confiança nessas promessas nós podemos nos tornar pessoas felizes, porque Tu vais cumpri-las todas. A nossa vida está segura quando ela está nas Tuas mãos, e nós queremos nos entregar nesse instante. Faze de nós instrumentos, Deus.
Agradeço, Senhor, muitíssimo a oportunidade de ter passado este final de semana com esta igreja que está aqui presente, essa igreja que está comprometida contigo, que tem uma escala de valores. Ajuda que eles preservem o teu nome no primeiro item dessa escala, que eles possam te adorar, louvando o teu nome de todas as maneiras que tu nos concedeste. Dá, portanto, a tua paz, perdoa os nossos pecados, e queremos sair daqui com aquilo que tu disseste com a mulher que tinha o fluxo hemorrágico: filha, vai em paz, vai em paz, a tua fé te salvou. E eu queria dizer em teu nome, ó Jesus, a mesma coisa para essa igreja maravilhosa. Igreja, vai em paz, a tua fé te salvou. Essas coisas eu peço no teu nome. Nós não merecemos nada, mas Jesus Cristo, que morreu na cruz, deu a sua vida para que nós vivamos debaixo da sua graça, e é no nome dele que nós te pedimos todas essas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Uma palavrinha. Eu ouço o pastor Valdeci pregando há 24 anos e todas as vezes eu sou tremendamente abençoado. Quantos aí foram muito abençoados? Deixa eu ver as mãos. Muito obrigado, que Deus o acompanhe. Pastor Valdeci é o pai do Samuel e é o esposo da Creriane, que é a minha irmã. Se alguém não sabia, nós temos um parentesco. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você é bem-vindo aqui na igreja, na associação e na minha casa. Quero agradecer, antes de eu agradecer vocês, a um grupo de 1000 pontos aí, acredito que mais de 2.000 pessoas nos acompanhando online. Pastor, o culto terminou hoje, mas sexta-feira, 19h30, com o pastor Wesley Storck, na live lá e na igreja aqui. Nós entendemos que quem está lá é porque não pode estar aqui, porque aqui é um bom lugar para se estar. Então eu quero agradecer você e agradecer a nossa igreja. Desejo bênçãos para todos e essa paz que o pastor Valdeci pediu, que possa te acompanhar. Uma boa semana, e 19h30 na sexta-feira nós continuamos com esse mês especial aqui na igreja. Queria dizer também que eu tive o máximo privilégio. Eu estava ansioso por esse convite que havia sido feito para mim, mas deu certo dessa vez. Eu estava ansioso porque essa igreja, eu já falei para vocês, fez parte da minha história, com a tradição que vocês têm em música, em adoração, em louvor. Fiquei extremamente feliz. Vocês apenas demonstraram que vocês são realmente aquilo, tudo que eu imaginava. Portanto, o meu grande abraço para vocês. Estou às ordens lá no NASP. Quando vocês quiserem aparecer por lá, minha casa está à disposição. Não vai todo mundo junto ao mesmo tempo, que vai ser difícil, mas os braços estão abertos sempre, ok? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.